Oi pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Nós estamos começando mais um Jornal da Direita Conservadora, agora em formato live. Vocês pediram e nós estamos atendendo. Vocês sabem que o nosso Jornal da Direita Conservadora, eu vou contar um pouquinho da história. Ele começou já desde o ano de 2016 na Rádio Ativa, uma rádio aqui da cidade de Manaus, Amazonas, de Manaus para o mundo, nas ondas digitais. Começou então nessa Rádio Ativa, uma rádio da Zona Leste da cidade de Manaus, e nós fomos desenvolvendo, aprimorando esse jornal. Hoje nós estamos no Spotify e outras aplicativos de música também, onde o nosso podcast Jornal da Direita Conservadora também está no ar. E vocês pediram e nós vamos agora iniciar o formato live. Infelizmente, algumas das minhas contas no Facebook e no Instagram foram bloqueadas, mas já prevendo esse bloqueio, eu tenho várias outras contas nas redes sociais. Então, essa é a rede oficial do Instagram do Jornal da Direita Conservadora. Temos também, vamos iniciar o canal no YouTube do jornal. Esse vai ser o nosso primeiro vídeo, então vocês estão vendo aí que está meio ainda, vamos aprimorar ainda mais, está numa fase de teste. Nós vamos aprimorar também as nossas lives para que todos tenham acesso ao conteúdo, principalmente de notícias relacionadas aqui da cidade de Manaus, do estado do Amazonas, que geralmente é bem desconhecida aí do grande parte da população brasileira, por conta das mídias, que vocês sabem que elas deturpam muito as informações. Aqui a gente fala a verdade. Então vamos começar. Um grande beijo a todos vocês que vão estar assistindo essa live. Beijo no coração de todos vocês. Nós vamos começar hoje a live com as notícias da semana. Sempre que tiver notícias relevantes, e sempre tem, né, durante a semana, principalmente envolvendo o governo Bolsonaro, a gente tá de volta com o nosso jornal. Ele é semanal, tá? Ele é atualizado tanto no Spotify, como eu vou atualizar aqui as lives sempre no final de semana, ou no sábado ou no domingo, quando eu tiver um horáriozinho melhor para estar com vocês. Então vocês fiquem ligadinhos nesse Instagram, que é o Instagram do Jornal da Direita Conservadora, e o nosso canal no YouTube, que ele vai iniciar agora, ok? Estou testando alguns aplicativos de bases de streams, né? Eu estou adaptando aí essas novas nomenclaturas para que possa, ao mesmo tempo que eu esteja aqui no Instagram, esteja também sendo acessado no YouTube. Infelizmente hoje não deu certo por conta do meu computador, que está faltando mais iluminação, ficou a câmera muito escura. Então eu vou gravar esse aqui no Instagram e vou tentar salvar no YouTube. Às vezes salva, às vezes não salva por conta da conexão. Então espera só um pouquinho que a gente vai melhorar o nosso Jornal da Direita Conservadora. Para quem ainda não me conhece, eu sou Adriana Guimarães, psicóloga, mestre em educação, sou Bolsonaro Roxa, tenho o Bolsonaro aqui, ó, no meu braço direito, porque eu não desisto nunca do nosso Brasil. E o nosso presidente Bolsonaro é realmente o nosso grande herói. Lutei muito para ele chegar no poder aqui no estado do Amazonas. Acredito que todos nós lutamos juntos, né? Então, um beijo aí a todos os brasileiros patriotas aqui da nossa nação. Então, vamos de notícia? Vamos de notícia. Hoje nós vamos começar sobre a polêmica das vacinas. Gente, tá uma polêmica, né? Vocês viram aí o que aconteceu. Um bicho tá pegando aí. O Dória, que é o governador de São Paulo, tá se achando o rei da cocada preta do Brasil e quer mandar em todo mundo, quer mandar na sua vida, quer mandar na minha vida. E não basta apenas querer mandar nas pessoas, né, os moradores do estado de São Paulo. Ele quer mandar no Brasil inteiro, ainda não reconhecendo a derrota do PSDB para o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele está de olho na presidência da República em 2022. E é claro que nós, eu e você, não deixaremos isso acontecer. É claro que em 2022 é nós de novo, é Bolsonaro sendo reeleito, graças a Deus. E nós contamos já que os patriotas já estejam iniciando as campanhas para o nosso presidente. Nós temos aí um grande desafio, que é homologar
o partido do nosso presidente, que é o Aliança pelo Brasil. Então nós precisamos aí conquistar muitas assinaturas. Você que já está trabalhando, se esforce mesmo, você está de parabéns. Um beijo para você que está colhendo as assinaturas das pessoas para se filiar, né, homologar o partido Aliança pelo Brasil, que provavelmente será o partido do nosso presidente em 2022. E vai ter muita gente chovendo candidato para também se filiar nesse partido, porque todo mundo vai querer estar ao lado do presidente, né? Mas você já fica de olho quem serão os aproveitadores do momento, porque vocês viram em 2018 muitas pessoas se aproveitaram aí da amizade, entre aspas, né? Fingiram ter uma amizade com o nosso presidente. E ele, claro, ele estava numa campanha para presidente, ele não podia dizer não para as pessoas que estavam se aproximando dele. Então as pessoas se utilizaram da boa fé da população e conquistaram votos em cima do nosso presidente Jair Bolsonaro. E agora a gente já sabe quem é quem nesse jogo. Então muita gente aí, fiquem de olho, todo o Brasil fique de olho para não reeleger esse tipo de pessoas agora, que em 2022 vão querer aí se reeleger para deputado federal e deputado estadual. Fique de olho, só bote mesmo seu voto, deposite aí na urna, né? Digita, não dá só do tempo de depositar na urna, digita na urna as pessoas certas que realmente irão estar ao lado do presidente, sem nenhuma barganha e sem nenhuma troca de favores, mas por apreço ao nosso presidente. Então, é uma dica aí para pessoal aí que está querendo ainda falar de eleições, né? Quem é o candidato e tal. Estamos nas eleições para vereadores e eleições para prefeito. Então agora é o momento da gente já começar a dar essa resposta para essas pessoas, porque muitas pessoas estão também querendo indicar os seus candidatos, né? O pessoal diz, indica o fulano, indica o Beltrano. Cuidado, veja realmente quem é quem na história, não reeleja vereador que você sabe que é corrupto, explique para a população, não canse de explicar, porque às vezes a gente pensa que o nosso trabalho, ele é à toa, né? Eu penso assim, às vezes a gente pensa, eu estou explicando, esse povo não entende. Olha, eles entendem sim. Tem que ter calma, porque as coisas não mudam de um dia para a noite. As coisas precisam de tempo para amadurecer o pensamento da população. Então, se você conversar, se você falar, tá numa fila do banco, tá na fila até do supermercado, você pode conversar. E aí, política, qual candidato que você tem interesse nessas eleições? E aí você vai conversando e a pessoa acaba falando. Geralmente o que eu escuto muito é que as pessoas estão muito desacreditadas na política, né? Se enganaram muito com muitas pessoas que depositaram confiança. Mas vale a pena você dizer, olha, aposte em pessoas boas, aposte em pessoas verdadeiras, que você sabe que está com o presidente há muito tempo e que não estão com o presidente por troca de favores. Por exemplo, eu sou Adriana Guimarães, sou candidata a vereadora aqui na cidade de Manaus. E eu sou candidata para mostrar que as pessoas boas, elas precisam entrar na política, porque se a gente que é boa, que é honesta, que é trabalhadora, não entrar na política, a gente vai ser sempre governado pelos safados, pelos corruptos, né? Então a gente precisa mostrar, olha, tem pessoas boas, tem pessoas que realmente estão com interesse na população e não por troca de favores ou regalias. O meu número eu vou dizer para vocês, é 43545. Vou repetir, 43545. É o voto de confiança na sua amiga do coração, Adriana Guimarães. Então vamos continuar na notícia. O Dória, ele quer obrigar a população de São Paulo e toda a população brasileira a tomar a vacina chinesa. Vocês viram que repercutiu isso durante a semana inteira. O Dória, ele quer comprar a vacina chinesa. Ora, se o vírus foi teoricamente fabricado pela China, né? Vocês viram aí, claro, precisa de melhor esclarecimento para a gente citar, olha, tá aqui os fatos, tá aqui comprovado, mas já houve aí a manifestação de uma médica chinesa para evidenciar que o vírus foi fabricado em laboratório. Existe até mesmo uma série
que fala, né, parece que é um livro que fala sobre o Covid, isso lá na década de 80. Então já se sabe que há especulações que esse vírus não surgiu do nada, ele não é uma mutação apenas da natureza, mas uma mutação realmente fabricada. Então, o Dória quer empurrar uma vacina que não se sabe se tem comprovação científica, ainda não deu tempo de ter uma comprovação científica essa vacina, porque você sabe que para a área da saúde são necessários estudos longitudinais, e esses estudos eles demandam uma série de tempo, não é 1 ano, não são 2 anos. Para você evidenciar a eficácia de uma vacina, você precisa de mais de 5 anos, para você saber que aquela vacina é eficaz e que não causa sequelas no organismo do indivíduo. Então, uma vacina não surge do nada, e o Dória querendo dizimar a população, vamos falar o português claro aqui, querendo o poder de ter essa autoridade contra a população, se associando ao partido chinês comunista, quer então ter a sua influência política para trazer a vacina. Isso causou uma série de demandas com o presidente Jair Bolsonaro, porque o presidente já disse, já foi enfático, ele não vai comprar nenhuma vacina chinesa. Há estudos ocorrendo com vacinas aqui do Brasil, vacinas da Inglaterra, onde o governo Bolsonaro está aguardando a resposta desses estudos. Então o governo Bolsonaro ele não está de braço cruzado com relação ao Covid. Muito pelo contrário, o governo Bolsonaro já falou qual é o remédio para ser utilizado no tratamento contra o Covid. O presidente Bolsonaro já até indicou o remédio usado para prevenção do Covid, que é o ivermectina. É um remédio utilizado para piolho, contra piolho. Ele foi muito bom para o combate do H1N1. E aqui no Covid, ele está se verificando que ele está sendo eficaz na prevenção para que a pessoa não manifeste os sintomas do Covid. Então, o governo Bolsonaro ele já injetou dinheiro, já fez o auxílio emergencial. Eu fico imaginando, se fosse na época do PT, o povo estaria às traças, porque não ia sobrar dinheiro para o povo receber auxílio emergencial, como não teve no H1N1, né? Vale se ressaltar. E o governo Bolsonaro já investiu mais de R$1 bilhão nesse auxílio emergencial. E eu sei que tem gente que utilizou para comprar alimento, para pagar a conta, teve sim. Mas teve muitas pessoas que eu conheço, que eu sei do que eu estou falando, que usou o auxílio emergencial para futilidades. Teve até uma pessoa que usou o auxílio emergencial para ir para motel com o namorado, tá? Para pagar motel. Então, essa pessoa está precisando, tem filho para botar comida, mas está gastando com outras situações. Então, não dá para ficar pagando motel para todo mundo do Brasil inteiro, galera. Cuidado com essa história, vai nascer mais curumim e é mais despesa para o bolso do brasileiro, que tem que pagar, além das suas próprias contas, tem que levar na costa o povo brasileiro que não tem ainda uma renda fixa. Então fica complicado ter que pagar dobrado nossas contas. Então acho que é um pingo de bom senso que a pessoa tem que ter, se esse auxílio, que é um auxílio que foi fruto dos nossos impostos, e a pessoa gasta assim com unha, gente. Unha, para botar unha, aquelas unhas de porcelana, sabe? Para ficar com aquela unha grande, para fazer cabelo, e para ir para um hotel com o namorado. Aí é demais, né? Aí é demais. Deu vontade de dizer, mano, devolve esse dinheiro aí, que eu tô precisando para pagar umas contas. Olha, puxa vida. Mas, enfim, esse é o povo brasileiro, e eu espero que ela vote no presidente, porque se ela não votar, eu vou dizer, mana, sinceramente, aí você quer demais, né? Então, o presidente teve uma briga aí com o João Dória. O nosso presidente, eu gosto dele, eu votei nele por conta disso, né? Que ele vai pro embate mesmo, ele fala a verdade. Eu adoro quando o presidente fala as verdades dele. E ele falou mesmo, foi bem enfático, não vamos comprar nenhuma vacina da China. E chegou até aí na casa do ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, para justamente conversar com ele sobre essa questão da China, porque havia se cogitado que o
Ministério da Saúde já havia comprado as vacinas e isso não aconteceu. Ainda não houve compra de vacina e nem acontecerá, porque não tem o aval do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, esse PSDB aí do Doriana não se cria mais aqui na nação brasileira. E quando eu digo isso é porque eu conto com você. Conto com você, meu querido ouvinte, meu querido que está nos assistindo nesta live, para lutar mais uma vez contra esse pessoal. Porque a gente lá em 2018, a gente deu nosso sangue. Eu sei o que eu passei para defender o presidente Bolsonaro. Essa tatuagem aqui, eu vou mostrar de novo. Essa tatuagem aqui tá escrito Bolsonaro. Ela não tá aí à toa, não. Foi muita luta que eu passei. Então, eu sei o esforço que a gente teve para botar o nosso presidente no poder. E não vai ser aí uma manteiga derretida Doriana que vai fazer o presidente cair. Certo, meus amigos? Mais uma vez, um beijo a todo mundo. E falando em saúde, sobre essa questão da vacina, também deu o que falar nessa semana uma entrevista que o presidente da Anvisa fez aí num canal de TV chamado da Globo, Globosat, na Globo News, parece que é Globo News, isso mesmo, na Globo News. Ele simplesmente falou o seguinte: ele estava querendo falar sobre a vacina, né? Mas os jornalistas não deixaram ele falar. Os jornalistas já estavam querendo manipular a matéria, dizendo que a vacina seria benéfica para a população e aquelas baboseiras todas aí que a gente sabe que é só mesmo para tentar convencer a população brasileira. Mas o presidente da Anvisa, Antônio Torres, durante uma entrevista ao vivo, ele desmascarou os jornalistas da Globo. Gente, eu assisti o vídeo, né? Vocês viram os vídeos, circulou bastante. Eu assisti o vídeo, simplesmente os jornalistas não deixavam o presidente da Anvisa, Antônio Torres, falar. Eles já se metiam no meio da conversa, o presidente não conseguiu nem se manifestar. E eles queriam dizer que a vacina era benéfica e tal. Eles queriam que o Antônio Torres dissesse que sim, que era benéfica, e que o presidente Jair Messias Bolsonaro que estava errado. Então eles tentavam, mas ele foi muito claro, eu adorei ele. Ele foi muito claro, ele disse em outras palavras: vocês não vão conseguir me manipular. E ele foi muito enfático, eu adorei. Parabéns aí, Antônio Torres, um beijo no coração de você. É assim que a gente tem que ser mesmo. Se todo ministro, os ministros realmente estão dando um show, né? Todo ministro, todo secretário aí do governo Bolsonaro for assim, meu amor, a gente tá 2022 bombando na área de novo. E falando em SUS, uma outra notícia também que repercutiu muito nessa semana foi agora no finalzinho esse decreto que o presidente Jair Messias Bolsonaro muito sabiamente emitiu, mas ele deu uma retrocedeu um pouco e vai ainda amadurecer a ideia na população. O decreto que foi apelidado de privatizar o SUS, gente, o decreto ele era muito claro. Ele não quer falar de privatizar o SUS, ele quer falar de parcerias com o setor privado para justamente aumentar vagas, leitos em hospitais, diminuir a fila das cirurgias e outros procedimentos. Ora, acredito que a população ela precisa entender o que é o SUS, porque desde 1990, quando o Sistema Único de Saúde foi criado, efetivamente através da Lei 8.080, né, de 1990, foi que regulamentou o SUS. Então, desde essa época, a iniciativa privada, por exemplo, uma empresa, um hospital privado, ele pode sim participar do SUS, mas de forma complementar. Está claro, nítido, desde 1990, esse termo na lei que regulamenta o SUS. Então acredito que as pessoas, às vezes, principalmente os militantes da esquerda, né, porque eles querem sempre alarmar a população como se o governo fosse fazer algo que prejudicasse a população, né? E vocês sabem por que eles querem fazer isso? Porque eles não querem perder
a influência, o controle que eles têm sobre a população, principalmente a população carente, que às vezes carece de informações verdadeiras sobre as situações. E muitas vezes, se você for explicar às vezes para a pessoa, ela já está tão habituada com aquele mesmo discurso que às vezes ela não te dá nem voz para que você possa explicar. Mas se você levar a lei, né, se você levar a lei direitinho e dizer, olha aqui, querido, já está aqui na lei de forma complementar a participação de empresas privadas na gestão do SUS e nos serviços, para oferecimento de serviços do SUS. Então, às vezes, a gente precisa andar com o nosso caderninho da Constituição, e também na Constituição está preconizando a participação privada como um serviço complementar, e a Lei 8.080 para mostrar para a pessoa que não é esse bicho de 7 cabeças que a esquerda está querendo dizer. Uma situação que ocorreu muito no tempo do regime militar foi a privatização de hospitais, porque era necessário. Então, o pessoal da esquerda tenta sempre alarmar a população e dizer, olha, tá vendo? Como eles dizem, na época da ditadura quis privatizar tudo, agora quer privatizar tudo de novo. E não é isso, é oferecer uma demanda maior de serviços, já que o serviço público não está dando conta, principalmente por conta da corrupção na saúde, que vocês sabem que está demais. Aqui no estado do Amazonas, nós temos várias operações da Polícia Federal com relação à corrupção na saúde, já teve pessoas presas, o governador também tem mandato de prisão, e ele só não foi preso porque ele conseguiu uma liminar no STF com esse pessoal maravilhoso aí dos 11 ministros da toga preta, né? Então, por isso que ele ainda não está preso, mas as evidências estão cada vez mais crescentes. Então, acredito na justiça ainda, acredito que com a mudança, né, esse ano, parece que ainda vai haver a mudança do STF, né? O presidente vai indicar um ministro, um novo ministro, então vamos acreditar e ter esperança que o nosso Brasil, ele vai ser um Brasil melhor. E a nossa justiça, ela vai ser mais efetiva para prender bandidos e beneficiar a população brasileira. Então, é isso aí, minha gente. Então, essa foi a questão do decreto do nosso presidente. Então, você divulgue nas suas redes sociais. Deixa eu digitar aqui a câmera. Você divulgue nas suas redes sociais, divulgue para os seus amigos o que é a lei do SUS. Pesquise lá a Lei 8.080 de 1990, a lei que regulamenta o SUS, e você vai encontrar o artigo que fala que o SUS, ele pode ter também convênio com iniciativa privada para medidas complementares à saúde. Ou seja, não é a iniciativa privada que vai comandar o SUS. O SUS continua público, mas ele tem uma contrapartida de convênios, de parceria com a iniciativa privada para atender às demandas da população. Ok? Então, um abraço aí para todo mundo. Divulga essa informação para todas as pessoas ficarem cientes e não deturparem o decreto do nosso presidente, que ele já falou que vai voltar aí em algum momento, não sei se ainda esse ano, se no ano que vem, mas vai voltar porque ele quer realmente regulamentar e trazer benefícios para a população. E vamos de notícia boa, vamos continuar de notícia boa, que a gente tem muita. A economia voltou a crescer no setor de construção civil. Essa foi uma notícia aí que o nosso deputado federal Eduardo Bolsonaro deixou nas suas redes sociais essa semana. A construção civil teve a sua 4ª alta este ano e foi a maior em 8 anos desde 2012. Olha aí o pessoal, engenheiros e pedreiro da construção civil, a só da arquitetura, né? São profissões aí que dependem desse crescimento da economia da construção civil. E também nós, população, que precisamos de ter a nossa moradia própria, né? Ter nossa casa própria, nosso apartamento. Então isso é um dado muito positivo, porque se a economia nessa área está crescendo, é sinal que os preços podem vir
com uma melhor concorrência, e quem ganha é a população. Por isso que a gente defende o quê? A livre economia, o livre mercado. Então esses dados foram divulgados pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Você pode entrar aí nas redes sociais da Confederação, que engloba todas as indústrias do país, e a economia está voltando a crescer, graças a Deus. E vamos mais de notícia boa. No mês da criançada, que foi esse mês de outubro, o presidente Bolsonaro mandou mais um presentaço para a criançada brasileira. Ele baixou o imposto sobre produtos importados relacionados aos videogames. Então você aí que gosta do seu joystick, você até que é marmanjão, mas gosta do videogame, né? Tem gente que gosta, né? Diz assim, criançada, mas e eu, né? Você que é marmanjão, gosta de videogame, tá aí uma boa notícia para você. 30% agora é a alíquota dos impostos para os produtos importados aí na área de videogame. Então a tendência é que os preços baixem e você tem que ir lá na sua loja preferida cobrar que venha mais desconto, abaixe mais o preço do produto, para que você possa aí ter o seu Natal feliz com a sua criançada, animando aí às vezes com a sua namorada, né? Animando aí o Natal de todo mundo. A economia aí voltando a crescer. Então você se divirta mais ainda com o nosso presidente Bolsonaro, botando para quebrar nos impostos. Agora vamos falar um pouquinho de notícia séria. E nós vamos finalizar com essas notícias aqui no nosso jornal. Cristofobia. Você vê aí que o nosso presidente Bolsonaro na ONU fez o seu primeiro discurso sobre cristofobia, chamando a atenção dos países mundiais para este tema que a mídia muitas vezes não fala, né? A mídia que já está comprada não fala, e nós aqui nas redes sociais a gente abre a boca para dizer: existe discriminação com os cristãos? Existe. Existe cristofobia? Existe. E agora nós estamos observando notícias que realmente são notícias alarmantes. Vocês viram aí situações lamentáveis, onde nós estamos observando um movimento de guerra contra os cristãos, né? Ataques em igrejas em todo o mundo. Recentemente, nesse mês, nós tivemos ataque na igreja do Chile, onde foram várias igrejas incendiadas num protesto que está acontecendo desde o ano passado no Chile, né? O Chile, ele está em processo aí de uma nova Constituição Federal, e eles estão protestando desde o ano passado, desde o dia 18. Opa! Agora deu aqui. Pera lá, gente. Vou editar esse vídeo aqui. Fica vendo aí meu quarto. Vou editar para botar no nosso YouTube. Então vocês viram aí, dezenas de milhares de chilenos se reuniram em diversas cidades do país desde o dia 18 de outubro do ano passado para marcar o aniversário de um ano dos protestos em massa que estão ocorrendo no país devido a um plebiscito para mudar a Constituição. Os atos se iniciaram pacíficos, mas no decorrer do dia foram registrados confrontos com policiais, saques e incêndio, incluindo de 2 igrejas queimadas. As 2 igrejas foram de Assunção, nas proximidades da Praça Itália, em Santiago, e a Capela dos Carabineiros, São Francisco de Borja. Os protestos do ano passado duraram até meados de dezembro, quando os chilenos se reuniram em todo o país para pedir reformas no sistema de pensão, saúde e educação. Então, os chilenos estão observando esse meio de protesto. Até conheci um referencial durante o CEPAC Brasil que teve, né, no ano passado. Eu estava lá com o Juan, um dos representantes do Chile, que ele é como se fosse o Bolsonaro do Chile, e ele estava comentando sobre isso, e realmente o Chile está numa fase de combater aí também o comunismo, porque a Argentina já está no processo de início de comunismo novamente, né? Então, os argentinos também estão no impasse, provavelmente deverá
ocorrer muitos protestos também na Argentina. Então, 2 igrejas foram incendiadas, não pelas pessoas que estavam protestando. Isso que tem que deixar bem claro para todas as pessoas que estão nos assistindo. Não foram as pessoas protestando, foram algum grupo, entendeu, contra os cristãos que incendiaram as igrejas. Isso também está acontecendo nos Estados Unidos. Nesta terça-feira, dia 27, bem recente, uma igreja batista vietnamita foi queimada durante os protestos do movimento Vidas Negras Importam, Black Lives Matter, na Filadélfia, Pensilvânia, nos Estados Unidos. A igreja foi completamente destruída pelas chamas. No vídeo divulgado pelo jornal dessa igreja, da Batista, é possível ver o estrago que o incêndio causou na igreja, onde voluntários se juntaram para limpar o local. Gente, isso é uma afronta contra a nossa fé cristã. Os tumultos começaram depois que um homem negro atacou os policiais com uma faca e acabou alvejado e morto no início da semana. Desde então, o movimento negro começou a vandalizar e saquear lojas em toda a cidade. Quando Philip Fenn, o pastor da igreja, ficou sabendo do incêndio, a construção sagrada já estava quase que totalmente destruída. Um membro da igreja, cujo amigo o alertou, ligou para o pastor dizendo que tinha sido visto chamas na igreja e 7 caminhões do corpo de bombeiros no local. Então você veja, um negro foi assassinado e aí se junta esse pessoal do Black Lives para, como quem diz, vamos agora nos vitimizar e atacar a igreja? Gente, o que a igreja tem a ver com o negro que foi morto? Foi morto pela polícia. Isso não tem nada a ver, tem que ver quem ele era, qual era a história dele, por que aconteceu essa morte. E não construir toda uma narrativa de protesto agressivo, violento contra a igreja, contra a fé cristã, por conta de um ato que a gente não sabe o que ocorreu de fato. Mas é isso que os esquerdistas fazem. Eles tramam situações como vitimizadoras e utilizam esse discurso para atacar, agredir com violência algo que eles exigem direito. Gente, eu nunca vi defender direito agredindo o outro. Eu nunca vi defender direitos incendiando igrejas. Isso não é defesa de direito. Isso é violência e deve ser combatido com o quê? Com policiais. O policial ele deve atacar o quê? Agir na forma de coibir esse tipo de situações e não deixar as pessoas atacarem igrejas como se está no seu direito de defender. Defender o quê, querido? É uma agressão. A igreja é uma propriedade privada. Privada de quem? Dos fiéis que ali estão comungando da mesma fé. Ela não é uma instituição que pode ser depredada, pode ser incendiada a qualquer instante. Não, tem que haver regulamentação, tem que haver policiamento e tem que haver o que? A consciência da população para entender que um ato de violência não se pode gerar outros atos de violência. Deve-se haver o que? Evidências, o que está ocorrendo, e deve-se manter o que? Protestos pacíficos. Vocês viram as manifestações para o nosso presidente Bolsonaro desde 2013, para a queda do governo da Dilma, né? Vocês viram todo, quem participou sabe de todo esse processo histórico. Vocês sabem que durante as manifestações que estavam sendo pacíficas, muitos grupos se infiltraram e utilizaram da violência para saquear bancos, depredar comércio, lojas. Vocês se lembram disso, né? E quem estava participando do protesto sabe que não eram as pessoas protestantes que estavam fazendo isso. Eram grupos de pessoas baderneiras que estavam se infiltrando durante os protestos. Então, tudo isso para o quê? Para disseminar que o protesto estava sendo violento e que não era verdade. Então, é preciso investigação da polícia. A polícia precisa investigar quem são esses grupos, quem são os líderes desses grupos violentos contra as igrejas e tomar medidas drásticas, porque isso deve ser evitado. Ok? Outra notícia muito lamentável com relação à cristofobia, que foi o assassinato em Nice,
agora lá na França. Vocês viram aí repercutir durante esse finalzinho aí do mês de outubro. Aos gritos de Allahu Akbar, Allah é grande em árabe, e armado com uma faca. Olha só, pessoal aí esquerdista fala tanto da arma de fogo, né? Ai, não pode armar a população. O cara tava com uma faca. O tunisiano Brahim Al-Ossai, 21 aninhos, invadiu a Basílica de Notre-Dame, em Nice, no sul da França, por volta das 9 horas, 5 horas em Brasília, perto da pia d'água benta. Decapitou uma idosa que rezava no local. Também degolou o sacristão do templo, Vincent Lux, 45 anos, casado e pai de 2 filhos. A brasileira Simone Barreto Silva, 45 anos, mãe de 3 filhos, ficou ferida gravemente e tentou se refugiar em uma cafeteria próxima, onde morreu. Então, gente, olha só o que está acontecendo no mundo. Isso está cristofobia no mundo inteiro. E agora um rapaz de 21 anos que realmente já está identificado que ele é muçulmano, cometeu esse ato bárbaro de assassinar as pessoas dentro da igreja. Gente, não tem condições. E ainda falar que é em nome da fé muçulmana. E a gente tem que aceitar isso. A gente tem que ficar calado. A polícia não pode fazer nada. Negativo. É liberdade de expressão. O Estado é laico. O Estado é laico na medida que ele respeita as fés de todas as pessoas. Mas agressão, violência em nome da fé, isso não é aceitável. O que vai ocorrer se isso continuar? Se os muçulmanos continuarem? Se esse pessoal do Black Lives Matter, porque vocês sabem que muçulmano com esquerdista, eles são amigos. Vocês sabem que eles têm acordos. Você sabe o que vai acontecer? Vai acontecer uma revolução. Pode acontecer até uma guerra. Isso foi o presidente Macron que falou lá na França, que ele está colocando todo o policiamento na rua para impedir que um atentado terrorista aconteça. E para lembrar, para a gente finalizar aqui o nosso jornal, um atentado muito grave terrorista aconteceu lá na França, em Nice, em 2016. Não sei se vocês se lembram. Ele ficou conhecido como um atentado de Nice, de 2016. Foi um atentado terrorista que aconteceu na cidade francesa de Nice, quando por volta das 22h40 de 14 de julho de 2016, um caminhão de 19 toneladas com semi-reboque invadiu a celebração do Dia da Bastilha na Avenida Marginal de Nice, no sul da França, a Promenade de Anglaise. Foram confirmados 86 mortes e 458 feridos, dos quais cerca de 18 em estado muito grave, entre vítimas do caminhão que foi conduzido contra a multidão. O ataque terminou após uma troca de tiros com a polícia, que matou o condutor. Segundo o jornal local de Nice, o condutor foi identificado como Mohamed Lahoud Borrell, um indivíduo de 31 anos, de nacionalidade tunisiana, de novo, a mesma nacionalidade do rapaz, residindo em França, autor de vários crimes comuns, não associados a redes terroristas. A sua identificação foi encontrada no caminhão. Em 16 de julho, 2 dias depois de 2016, o Estado Islâmico reivindicou a autoria do atentado, confirmando que o condutor do caminhão era um dos soldados instruídos a cometer ataques terroristas contra países que participem de ações bélicas contra o grupo. Olha só o que está acontecendo. Quer dizer, então, se você ataca os muçulmanos, eles afrontam você com esse tipo de violência. E se você não está atacando? Porque eu não vi a França atacar os muçulmanos. Você viu a França atacar os muçulmanos? Não. Mas o que eles estão fazendo? Eles estão querendo se utilizar de uma situação para atacar os países do Ocidente. Isso acontece com Israel. Vocês sabem que Israel e a Arábia, eles estão sempre em luta. Israel ataca? Não, Israel se defende. E isso que está acontecendo, gente. O presidente da França, Macron, ele disse que a polícia vai estar nas ruas
e se preparando para qualquer tipo de confronto com os muçulmanos, com outros ataques terroristas. Então fica de alerta, porque nós não estamos em brincadeira. Pode acontecer uma guerra a qualquer momento. O presidente da Rússia, ele já falou, foi emitido aí um vídeo, está circulando esse vídeo na internet, que ele já está desagostoso aí da situação da China por conta desse coronavírus, e botou o exército todo da Rússia na frente para mostrar nesse vídeo. E também com relação aí possíveis guerras que possam vir a surgir. Então vocês já sabem que se os muçulmanos continuarem atacando o povo do Ocidente vai ter que responder. Isso aconteceu nas cruzadas, vocês se lembram, né? Muitas pessoas, inclusive os esquerdistas, dizem: em nome da fé, vocês mataram muito, utilizaram da fé cristã para matar. Hoje a gente entende melhor o que foi que aconteceu durante as cruzadas. Era uma situação de ou você mata os muçulmanos ou eles te matam. Então uma situação muito realmente delicada, onde tiveram que travar essas brigas, essa guerra, para a população do Ocidente não ser dizimada, população europeia naquele momento, né? Não ser dizimada pelos turcos otomanos, pelos países árabes. Então, gente, é uma situação que realmente nada justifica esses ataques terroristas. Nada justifica, como o ataque que a China está fazendo com os nossos países, né, com a nossa economia. Nada está justificando. É em nome do poder, mas que poder? Então, muitos criticam as cruzadas, eu já expliquei para vocês, né? Ou combatemos os terroristas muçulmanos, ou eles nos matam. Isso é legítima defesa, como bem nos mostra Israel. Por isso, o Brasil ele precisa ter suas forças armadas, competentes. E o cidadão de bem, eu e você, nós precisamos ter o nosso porte de arma para a defesa do quê? Da nossa propriedade, da nossa família e da nossa vida. Então, gente, finalizando o nosso jornal de hoje, é isso que eu quero deixar essa mensagem para vocês. Vamos continuar nossa luta. Claro que a gente não vai sair por aí atacando ninguém, porque não somos nesse estirpe. A gente não ataca as pessoas. A gente nunca ataca as pessoas.